Então, O Estranho no Mundo da Literatura, da Tânia Feital, e seguimos com a Tânia Leão Pedroso e depois com a Eliana Mello. O nosso tempo será de 20 minutos para cada apresentação e depois teremos um tempo para discussão e chamo o nosso diretor científico para o encerramento do evento. Por favor, Tânia Feital. Eu estou me arrumando aqui. Tá, se arruma. Eu também estou, peraí. Mulheres se arrumam até nos papéis, né? Não, porque está também de ressalto, que não está bom. Olha, eu acho melhor eu começar lendo que, como é o Beckett, eu tenho que é o que eu falo do estranho, porque é sobre o trabalho do gênio imaginário, que é da onde o Bion fez o trabalho para membro associado da faculdade. E ele tirou todo do estranho do Freud, né? Do gênio imaginário. Então, eu falo dessa estranheza e da transformação em capacidade criativa que ele transformou em arte, que foi a trilogia dele, que é o Malone, Malone Morre e o Inanimável. Então eu vou ler aqui que fica mais fácil de ler. Tá. Da biografia e da ficção de Beckett são retirados elementos para uma ilustração da teoria do adoecer psicossomático e dos bloqueios da criatividade causados por falhas ambientais. Falhas precoces dos cuidados maternos são relacionados às experiências que se encontram na origem tanto de uma dissociação entre a psique e o corpo, como uma deficiência no estabelecimento de uma área intermediária de experiência. Lugar da criatividade. A noção de espaço potencial, que seria para o Winnicott, né? Como lugar de criatividade, de experiências restauradoras, aponta para a originalidade de uma clínica que não se limita à análise das representações do mundo interno do paciente. As obras literárias têm sido objeto de especulações, por vezes fáceis, dos especialistas em decifrar as causas ocultas das manifestações de criatividade. Os escritores são postos no divã por alguns estudiosos das teorias do inconsciente que utilizam o conceito de projeção como chave mestra dessa curiosidade modalidade de clínica psicanalítica. É como a Eleonora estava falando aqui antes, que essa situação também perversa, né? Didier Anzier, que há quase 2 décadas utilizou a teoria dos fenômenos transicionais na elucidação das condições de emergência na obra literária de Beckett, compartilhando com Didier Anzier a ideia winnicottiana de que o lugar da criação é o espaço intermediário entre o mundo real e o mundo imaginário. Diria que as experiências corporais dos personagens beckettianos se situam entre as experiências corporais reais do escritor e aquelas por ele imaginadas. É nesse lugar, chamado por Winnicott de espaço potencial, e as estranhezas, né, que o Bion coloca, que eu vou citar esse trabalho. A partir de uma leitura singular, visto ser a leitura, debruço-me sobre 2 relatos, um deles que supostamente trata de realidades, que é a biografia de Beckett, o outro suposto ficcional seria sua obra literária. Rasteando a biografia de Beckett e sua ficção, relacionarei as deficiências do seu ambiente com os distúrbios psicossomáticos que tanto o afligiram e com a luta por ele travada, consigo mesmo e com seu meio, na busca das condições necessárias à emergência de sua criatividade. A censura, né, que seria a censura da mãe, dele não conseguir escrever a história está presente o tempo todo, ele reluta, ele não consegue escrever, e ele atribui isso à mãe. A vida de Beckett é contada pela sua biógrafa americana, que é a Beth, a partir de informações colhidas por encontros com o próprio Beckett e com consentimentos deste no testemunho de pessoas que mantiveram com o escritor os mais diferentes tipos de relação, ao mesmo tempo em que fala das excentricidades, sofrimentos corporais e dificuldades emocionais de Beckett. Beth tenta perceber como
Paradoxalmente, de maneira velada e ao mesmo tempo escancarada, Beckett permeia seus escritos de elementos incontestavelmente autobiográficos. Na fala dos personagens beckettianos, encontram-se declarações dadas por ele em entrevista e mesmo parágrafos inteiros de cartas escritas a Thomas McGreevy, seu amigo e confidente. Para o Janvier, que é o tradutor de grande parte da ficção de Beckett, as histórias de Beckett não apenas emanam dele, elas o concernem. Segundo Anzier, seu agenciar tempo, lugar e intriga dentro de uma lógica do absurdo e dos paradoxos e das estranhezas. Beckett acredita poder universalizar sua vida de modo a que ela represente a vida de todos os homens. Assim como nada foi encarado... aí tem um caso clínico, eu vou pular, depois eu falo. Radicado em Paris desde os 31 anos, o irlandês Beckett, anglófono por sua origem, decide aos 40 anos escrever sua obra, diretamente em francês. Entre 48 e 50, escreve nessa língua os romances que compõem sua trilogia, dando início ao estilo beckettiano, que marca a genialidade do autor. Então eu vou falar mais ou menos do Beckett, que eu não sei se todos conhecem a obra dele, até chegar na transformação que é a trilogia dele para o teatro. Em que situação ambiental Malone, que é o primeiro da trilogia, se encontra? Que é uma cena que é deitado em uma cama do quarto que pertenceu, provavelmente a sua mãe já morta. Malone quase não pode se mover. Uma bengala com um gancho na ponta serve-lhe para aproximar e afastar a pequena mesa onde são colocados diariamente uma tigela de sopa e um vaso para suas necessidades. Para passar o tempo, enquanto espera sua morte, resolve escrever algumas histórias, utilizando-se de um minúsculo pedaço de lápis, com ponta dos dois lados e algumas folhas de papel. Sua primeira história é o relato da situação em que se encontra. Aí vem: Beckett nasce em 1906 em um elegante bairro de Dublin. É um bebê magro e comprido, pálido, adoentado, que chora sem parar durante suas primeiras semanas, deixando os pais sob grande tensão. Embora no seu registro de nascimento, feito em julho, consta que ele teve um gêmeo que morreu quando ele nasceu e que ele nasceu dia 13 de maio, mas ele sustenta que não nasceu dia 13 de maio, nasceu dia 13 de abril, numa sexta-feira santa, e afirma com ironia que seus pais, por prudência, devido ao seu estado de saúde, ou por simples esquecimento, só registraram 2 meses depois. Se Beckett fala das circunstâncias que envolvem seu nascimento, Malone inicia seu relato descrevendo as situações que o envolveram enquanto espera sua morte. De qualquer modo, aí é um trecho do livro, De qualquer modo, cedo estarei totalmente morto. Será então no mês de abril ou de maio. Pode ser que me engane e ultrapasse o São João e mesmo os 14 de julho, festa da liberdade. Que digo, sou capaz de ir até a transfiguração, tal como se conheço, ou a Assunção. Serei neutro e inerte. Isso será fácil para mim. Importa apenas prestar atenção aos sobressaltos. Aliás, tenho menos sobressaltos depois que estou aqui. Ainda tenho, evidentemente, momentos de impaciência, de tempos em tempos. É deles que devo me defender no momento durante 15 dias ou 3 semanas, sem nada exagerar, certo? Chorando e rindo tranquilamente sem me exaltar. Nessa primeira passagem, Beckett apresenta as cartas de seu jogo, ironia e dados pessoais. Malone parece mais um recém-nascido, sujeito durante as primeiras semanas, como todo bebê, a sobressaltos. Se ele deve chorar e rir tranquilamente sem se exaltar. Beckett, desde cedo, como veremos mais adiante, precisou controlar suas dores, seus medos e seus afetos. Aos 5 anos de idade, Beckett ingressou em uma escola dirigida por 2 solteironas alemãs, cujos ideais de disciplina superavam em grande escala os objetivos da aprendizagem. A consecução de tais ideias, compatíveis com os interesses dos pais, Mary e William Beckett, implicava sufocar a individualidade de seus alunos.
May, como era chamada a mãe de Beckett, uma mulher alta, magra, de olhar agudo, usava comumente costumes escuros de corte masculino, dava a todos a impressão de frieza, de humor extremamente estável, passava facilmente do riso e da brincadeira bem-humorada ao choro, acometida com frequência por cefaleias, depressões e acesso de cóleras. Retraía-se em seu quarto, numa espécie de silêncio hostil. O caráter de May não a impedia de passar muito tempo a divertir Beckett, Frank, seu irmão de 5 anos mais velho, e os primos. Ela organizava concursos de pintura nos quais, sentada ou no quarto, participava em pé de igualdade, demonstrando o mesmo entusiasmo que as crianças. Todos riam às gargalhadas e o humor de May, entretanto, oscilava loucamente, levando-a de súbito a exigir silêncio e obediência absoluta. Criança ousada, Beckett costumava saltar do ponto de um pinheiro, braços e pernas abertas, agarrando-se a galhos mais baixos. As surras, que seriam, né, os abusos, né, de May, não dissuadiam de tal brincadeira. Um dia, tendo colocado uma caixa de fósforo dentro de uma caneca de gasolina, levou a maior sova de sua vida. May, com a mão muito inchada de tanto bater no filho, precisou servir-se de um galho de pinheiro para continuar a espancá-lo. A luta entre eles, tendo se iniciado muito cedo, durou por quase toda a existência de May, sob a forma de crises, de furores de depressão. Aí eu vou fazer um paralelo no livro, né, do Malone. Foi ela que me arranjou esse longo bastão. Como é grande minha dívida para com os bastões. Quase esqueço os golpes que eles me deram. É uma mulher velha. Não sei por que ela é boa para mim. Sim, chamemos isso de bondade sem ironia. Para ela, certamente é bondade. Talvez ela faça parte do quarto de algum modo. Nesse caso, não pede um estudo à parte, mas não está fora de cogitação que ela faça o que faz por caridade ou por um sentimento de piedade ou de afeição para comigo. Tudo é possível. Vou acabar por acreditar nisso. Mas é mais cômodo supor que ela me é devotada da mesma maneira que o quarto. Embora se mostrasse afetuoso e mais tolerante, Bill era um pai extremamente exigente no que dizia respeito à forma física dos filhos. Ele os lançava na piscina antes mesmo que soubesse executar a mínima abraçada. Por vezes, forçava-os a igualar-se a ele, grande atleta, obrigando-os a ultrapassar os limites razoáveis de suas resistências. Beckett e Frank jamais choravam, era o irmão, né? Mostrava-se intrépidos e indiferentes ao sofrimento físico. Lembro aqui em nota de 1969, adicionada ao seu artigo sobre as doenças psicossomáticas, que o Winnicott afirma que chorar, gritar, berrar, protestar iradamente são coisas muito importantes que ligam o psique ao soma. Lembro que em nota de 1969, adicionado ao seu artigo sobre doenças psicossomáticas, diante das crises de mau humor de May, Bill se distancia, fazendo grandes caminhadas enquanto os filhos e os empregados recolhiam a seus aposentos até que a raiva dele passasse. Quando mais tarde ele é indagado sobre sua infância, Beckett responde: meus pais fizeram tudo que pôde para eu me tornar uma criança feliz, mas eu frequentemente me sentia só. Meu pai não me batia, minha mãe não fugia de casa. Novamente a ironia beckettiana. Beckett esconde, ao mesmo tempo denuncia que a mãe lhe batia e o pai se ausentava. Aí até a adolescência, ele fazia esportes, né, e Beckett se sente atraído e demonstra competência também para os esportes. Reservado em seus contatos com os amigos, na hora da bagunça mostrava-se charmoso e com tal presença de espírito que rapidamente se tornava o líder. Aí aos 17 anos, ele tem início a sua vida universitária. Mais novo que a maioria dos colegas, destaca-se no golfe, chegando a ganhar o campeonato dos universitários dublinenses. Pouco a pouco começa a se interessar pelo estudo das línguas vivas, adquirindo no último ano a reputação de aluno brilhante. May, que é a mãe, durante a adolescência de Beckett, ao mesmo tempo que cuida excessivamente, dá alimento
e da saúde do seu caçula, passa grande parte do seu tempo a vigiar o comportamento das companhias do filho. Com 20 anos, ele vai para a França, de férias, e ele participa de recepções onde encontra intelectuais gravitando com mais frequência em torno do meio artístico. Torna-se um rapaz extremamente bonito, confiante e gracioso. Aí, no final do período universitário, ele tem início ao cerco dos pais, preocupado com seu futuro profissional. Bill trabalhou sempre em construção de edifícios, encarregado no início de sua carreira de avaliar o material necessário à realização de cada projeto, uma das mais importantes funções para alguém que não tem diploma universitário. O grande desejo dos pais, sobretudo de May, era que Beckett entrasse nos negócios da família, momentos dramáticos em que o futuro de Beckett, entre o futuro prêmio Nobel da literatura, prefere frequentar pubs, cabarés e embriagar-se a pensar em seu futuro. Aos 21 anos, ele recebeu o diploma de bacharel em artes. Aos 22, dentro de um programa de intercâmbio universitário, Beckett vai para Paris, onde é nomeado conferencista em inglês da Escola Normal Superior. Terminados seus estudos em Paris, Beckett pede a mãe para passar pela Alemanha antes de voltar para Dublin. May, que já se mostrava furiosa ao ouvir os rumores da paixão de Beckett pela prima Peg, não só nega seu pedido como ameaça não lhe enviar mais um tostão, caso não volte imediatamente para casa. Por sorte, tendo recebido o prêmio em um concurso de poesia, Beckett parte para Kassel com seus próprios recursos, embora não correspondido satisfatoriamente em sua paixão, encontra na casa do X um refúgio das invasões maternas. A tia, uma mulher livre, artista plástica, casada com um judeu, jamais importunava a vida dos filhos. De volta a Dublin, Beckett é recebido por May com extrema frieza, porque ela retirava o amor. Enquanto trabalhava com Joyce, que aí ele arranjou um trabalho na tradução de sua obra para o francês, Beckett se sente incapaz de escrever, fato que chama de sua constipação verbal. Uma constipação intestinal aparecerá em seguida. De volta ao seu país, em 1930, aos 24 anos, ele é nomeado professor do Trinity College, embora passe a morar em um apartamento da universidade. As intrusões maternas em sua vida o fazem sentir que não poderá mais viver em Dublin. A despeito de sua excelente saúde física, começa a adoecer com frequência. Furúnculos na nuca e na região genital, resfriados, gripes e insônias são acompanhados de estados graves de depressão. Os pais alarmados aceitam a contragosto que ele passe o Natal na Alemanha, em Kassel. Os primos vivem em festa permanente. Passando de um cabaré a outro, Beckett, incapaz dessa vez de segui-los, e já indiferente à prima, que passa justamente nesse momento a se mostrar interessada nele, piora da gripe e sofre de problemas graves intestinais. No ano seguinte, ele é acometido de uma pleurite muito dolorosa, não consegue dar aulas. Passa os dias e as noites na cama. Os amigos cochicham, é a cabeça que não vai bem. Seu estado é tão deplorável que os pais lhe proporcionam uns dias em Paris. Seus males são quase todos curados. Consegue publicar alguns poemas. De volta à universidade, permanece deitado em posição fetal, com o rosto voltado para a parede e a cabeça coberta. A família informa de seu estado, e decide que ele deve novamente viajar de férias para a Alemanha. Beckett se recupera o suficiente para levantar e caminhar dentro do apartamento, enquanto aguarda o final do semestre para partir. Seu estado de angústia toma a forma física de sufocação. Ao chegar em casa do X, envia um telegrama à universidade pedindo sua demissão do cargo de professor assistente e, meio furiosa, escreve inúmeras cartas ao filho, exprimindo sua cólera e a ordem que ele volte para casa. Bill, sem se mostrar caloroso, continua a enviar mensalmente algum dinheiro. May, cada dia mais furiosa, fecha-se em silêncio para exigir do marido e do filho mais velho a resposta de quando seu caçula vai voltar para casa. Beckett tenta pacientemente explicar que deseja ser escritor e que para isso precisa de tempo.
Depois de permanecer 6 meses na Alemanha, Beckett decide passar por Paris e... eu tô pulando aqui mais tarde. Aí, e esses sofrimentos psíquicos que ele vem se mantendo se manifestam através de 9 erupções de furúnculo, dos quais ele fala apenas confidencialmente a MacBride, que é o confidente dele. De volta à Irlanda, as doenças de Beckett se multiplicam e aí começa a jorrar pus, né? Ele sai na rua, estoura, como se fosse vômito. Tudo isso deixa Beckett sem forças durante dias. Alarmada, May cessa de pressioná-lo e começa a cuidar do filho. Compra sua cerveja, insiste que ele beba à vontade, pois assim ele irá melhorar. Sinal de boa saúde e ter sinal de boa saúde. Beckett encarta a MacBride escreve: o quisto mal localizado tem seu lado bom. O que mais atormenta Beckett é a sua incapacidade para escrever. Tudo acometido de um sofrimento, de uma depressão, assim. Em junho, Bill é acometido de uma crise cardíaca, que é o pai, né, que leva à morte em 5 dias. Beckett, com 27 anos, cuida do pai e da doença do pai, né, e cuida da May também, que durante os primeiros dias de luto, deprime e maltrata ele. Porque quando ela deprime, ele fica bem. Quando ele está bem, ela deprime. É sempre... À medida que se retoma as suas forças físicas, Beckett perde as suas, é o que eu falei, né? As doenças se sucedem, dores de cabeça, aí com batimentos cardíacos, que a gente só tem 5 minutos aqui. O estado de saúde de Beckett se agrava a tal ponto que os médicos da família já não entendem nada de seus furúnculos, gripe, e convencido de que se trata de doença psicossomática, um amigo da escola, médico interessado pela psiquiatria, insiste para que Beckett faça um tratamento psicanalítico. May, forçada por Frank, concorda, e aí é quando eles vão para Londres e ele vai para análise com Bion. Beckett passa rapidamente por Londres, né? De volta a Londres, no início de 1934, ele vai para a clínica do Tavistock, onde começa a sua análise com Bion, um analista em começo de carreira, apenas 9 anos mais velho que ele. Iniciada a análise, Beckett começa a escrever um romance e consegue publicar alguns textos escritos anteriormente, o que contribui para levantar sua moral. Mais tarde, Beckett escreverá sobre sua análise. E aí ele começa essa relação com Bion. Aí já está acabando. Beckett decide passar as férias em Dublin, onde já chega depois de um período de dores urinárias intensas e persistentes, embora encontre a mãe excessivamente nervosa. Em carta a MacBride, diz que a análise o ajudou a enfrentar situações desse tipo, mesmo necessitando de soníferos e do irmão ao seu lado, enquanto dorme para sentir-se aliviado dos males físicos. Ao retornar para Londres, decepcionado com a escassez da sua produção literária, começa a se isolar. Aí a May liga pro Bill e pede o dinheiro de volta da análise. Porque falou que a análise não adiantou nada. Satisfação garantida e seus dinheiros de volta. Aí, tá aqui, seguindo aí o Beckett começa a trabalhar de novo e começa a seguir as instruções de Bion, que mais uma vez volta para Londres. Ao mesmo tempo que se diverte com as histórias dos pacientes extorquidos por analistas exploradores, se indaga seriamente se vai continuar sua análise. Cada vez pensa estar melhor. Palpitações, falta de ar e dores no peito fazem-no acreditar que sofre de angina e que vai morrer. Igualzinho o pai. Aí, contra a vontade do Bion, Beckett volta para Dublin junto com a mãe. May decide acompanhá-lo em sua volta a Londres. Depois que a mãe volta para Dublin e o Beckett volta para Londres, o Beckett anuncia a Bion que no Natal encerrará o tratamento, pois os resultados não correspondiam ao tempo e ao dinheiro gastos. Bion, deixando de lado a ortodoxia, convida Beckett para jantar. E aí assistem uma conferência do Jung. O conferencista relata o caso de uma menina de 10 anos que tinha pavorosos sonhos mitológicos. Segundo Jung, tratava-se de um sonho premonitório, coisa que não existe, tendo a garota morrido no ano seguinte. Beckett fica impressionado com a conclusão do Jung
falando que a paciente nunca nasceu totalmente, por isso que ela morreu. Aí Beckett faz dessa frase a pedra angular de sua análise. Ele vinha ao encontro de suas ideias sobre as experiências intrauterinas, tantas vezes expressas em cartas e comentários. As conclusões de Beckett a partir da conferência de Jung reforçam sua decisão de encerrar a análise e volta definitivamente para Dublin. Nesse momento ele coincide com as cartas de May, nas quais ela fala de suas mudanças. Decidiu olhar o futuro com otimismo e abandonar o grande luto pelo marido. Aí deixa eu pular aqui para... Deve ter estourado. Mas só falta pouquinho. Não, aí ele vai, né, nessa... Conta você. Vou contar, mas aí eu já me perdi aqui. Aos 31 anos, Beckett já adota Paris como sua cidade, ele volta, e aí o Bion convida ele, porque ele trabalhando com Joyce, a filha do Joyce, se apaixona por ele. E aí, só que ela era esquizofrênica. O pai, né? Não, o pai escrevia, mas o pai escrevia. Sim. O pai escrevia. E aí, aí ele vai e pergunta para o Jung por que o Joyce e a filha são escritores e a filha é esquizofrênica e o pai não é, porque o pai escreve, né? Está escrevendo. E aí o Jung fala que a filha dele mergulha mais fundo que ele. E aí ele conta para a filha do Joyce, e aí ela vai para análise com o Jung e é internada e nunca mais melhora. E até ela morrer, ela vai morrer todo mês o Beckett ia visitá-la. Ele se sente responsável pelo... Coitado. O encontro dela com o Jung foi a tragédia dela. Foi. E aí ele começa, né? Depois ele volta para análise com o Bion, e aí ele solta o livro, que é a trilogia do Teatro do Absurdo, que é o do Malone Morne e Inanimável. É lindo a trilogia. E aí ele faz toda a transformação na capacidade, né, no espaço potencial, né? Que seria a transformação em arte e sair dessas estranhezas da mãe, porque ele consegue ver quando ele casa com uma mulher da idade da mãe, quase. Ele casa. Que ajudou ele a desenvolver. Uma francesa, foi. Ela era 8 anos mais velha que ele. Era 8 anos, ele fala que era a mãe de 10 anos, mas mais ou menos deve ser parecida. Ele era meio atemporal, né, Maria do Carmo? Ele não tinha muita noção de tempo. Então ele fala 8 anos mais velha é mãe. Ela devia ter funções maternais. De Dianzia, 8 anos mais velha. Mas é mais ou menos isso. E eu escrevi assim no Beckett, que eu me baseei muito, porque esse trabalho do Bion para mim, que é o gênio imaginário, que é muito importante, que é aquele outro que a gente traz o estranho dentro da gente e que está o tempo todo mundo tem um gênio imaginário, né? Que é a sombra, o duplo, é o duplo, né? Por isso que eu levo o trabalho dele, que é o duplo, né? Tá tudo amarradinho. Muito bom.